Iniciamos neste momento a nossa terceira aula, cujo objetivo é descrever as características operacionais e classificar os modais de transporte quanto à forma. A primeira descrição refere-se às características operacionais. Alguns autores classificam os 5 modais de transporte que nós acabamos de falar com base em 5 características operacionais. Quais seriam essas características? Velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência. Vamos falar sobre cada uma dessas características. Quanto maior a pontuação, melhor a classificação. Então, no seu e-book tem uma tabela com essa pontuação em que, quando se refere-se à velocidade, nós estamos tratando do tempo de deslocamento de cada rota em relação a cada modal. Pela pontuação da sua tabela, o modal aéreo é o ideal quando considera-se este critério. Lembra que nós falamos agora há pouco que o modal aéreo ele é o mais rápido dentre os 5 modais avaliados? Nós temos também a disponibilidade, que refere-se à capacidade do modal em atender qualquer local, né? Nesse critério, vamos lembrar que o ferroviário, o dutoviário são modais fixos, em que não existe deslocamento, que não existe desvios para que consigamos, por exemplo, atender o door-to-door, porta a porta. Nesse quesito, o modal rodoviário ficou com o melhor posicionado, por permitir as entregas porta a porta, door-to-door. Logo, a característica confiabilidade reflete a condição satisfatória no que tange a entrega programada e a efetivada do produto. O modal rodoviário é o que melhor atende a esse critério. Já a capacidade é caracterizada pela possibilidade do modal operar qualquer tipo de carga. Lembra que eu falei que o dutoviário ele não serve para qualquer tipo de carga? Porque dependendo da carga, a gente não consegue transportá-la por impulso de água ou ar. O hidroviário é o modal que mais atende esse critério, né, em relação. Por fim, a frequência é caracterizada pela quantidade de movimentações de cargas programadas. O modal dutoviário novamente aparece como melhor classificado neste critério, tendo em vista a possibilidade de atendimento ininterrupto, 24 horas por dia. Dessa forma, na pontuação total, o modal de transporte rodoviário foi o que melhor foi classificado quanto às 5 características avaliadas. Nayara, então quer dizer que eu devo escolher sempre o modal rodoviário para transportar as cargas? Não. Lembrando que você sempre tem que levar em consideração o tipo de carga que você vai transportar, a urgência, né, que você tem que entregar, a matriz de infraestrutura da região em que será entregue, dentre outros fatores. Não é simplesmente escolher o modal. Nós temos outros fatores relacionados que nós já falamos sobre isso, né? Essa preferência se deve à sua boa pontuação em todas as categorias, estando mesmo em primeiro ou segundo lugar na maioria dos critérios, exceto na relação de capacidade. Então, nós estamos falando do modal rodoviário, né? Lembrando que nós já refletimos sobre a necessidade de distribuirmos melhor a nossa utilização dos 5 modais. Lembra que eu falei da Lígia Terra, a orientação que ela deu, que no máximo a gente teria ali o 30% de utilização do rodoviário? Hoje nós temos em média 60%. Então nós ainda temos que reduzir a sua utilização e melhorarmos a utilização de outros modais que são considerados também estratégicos. Outro ponto dessa aula é classificar os modais tradicionais de transporte quanto à forma. Na nossa segunda aula, eu falei um pouco sobre o unimodal, intermodalidade, multimodalidade. Então, agora nós vamos entender o que seria unimodal. É a utilização de apenas uma modalidade de transporte de origem ou destino da mercadoria. Então, quando eu utilizo, por exemplo, só o rodoviário, eu tenho transporte unimodal. Já intermodalidade refere-se a mais de uma modalidade em que para cada tipo de transporte um contrato diferente é realizado. Então, vamos supor que o Governador Valadares nós queremos levar para o Porto de Santos. E para isso nós vamos levar a carga
rodoviário, pelo transporte rodoviário até o Porto de Santos. E a partir do Porto de Santos, nós iremos utilizar o marítimo, o aquaviário. Então, nós teremos 2 contratos. Um contrato para o rodoviário e um outro contrato para o marítimo, certo? Nós temos também a multimodalidade, que utiliza-se mais de uma modalidade, no qual é redigido por um único contrato. Qual que é a diferença da intermodalidade com a multimodalidade? É só questão de um único contrato. Vamos pegar o mesmo exemplo. Você vai transportar um produto de Governador Valadares para o Porto de Santos e do Porto de Santos para outro país. Então, você vai utilizar o rodoviário até o Porto de Santos. A partir do Porto de Santos, nós vamos utilizar o marítimo. Aqui, nesse caso, a gente não vai ter 2 contratos pela multimodalidade. Apenas um contrato que rege até a origem, certo? Nós temos também os segmentados, que são diversos contratos para diversos modais. Assim como nós temos também os sucessivos, que é quando a mercadoria é transportada por mais de um veículo de uma mesma modalidade. Então, essa que é a diferença entre as formas de transportes, né? É preciso entender para que você também consiga classificar bem o tipo de forma que você irá transportar aquela mercadoria. Principalmente quando a gente falar de logística internacional. Vai ficar até mais claro para você, porque isso impacta, por exemplo, no Incoterm, que é algo que nós iremos tratar lá em logística internacional. Te vejo na próxima aula em que nós iremos terminar a nossa disciplina com os modais não convencionais. Até lá, um abraço!